dava pra acreditar que eu tava de mão dada com uma garota que eu nunca tinha visto na vida. Uma menina obcecada persegue seu vizinho, mas ele distrata ela e a deixa na friend zone. Só que o jogo vira quando ela faz o menino se apaixonar por ela. O que será que ela fez? Você já tomou um toco? Se sim, eu tenho certeza que ela tomou mais. Pode apostar que esse filme vai te ensinar como conquistar o crush. Duvida? Você não perde por esperar. Bryce conhece Julie quando ele e sua família se mudaram para o mesmo bairro que ela. Bryce estava para começar a segunda série na escola e Julie acabou não gostando dele quando o viu pela primeira vez e fazia de tudo para tentar chamar a atenção dele. Desde aquele tempo, Bryce começou a achar difícil passar o tempo com Julie, já que ela o seguia e irritava demais. O tempo passou e Julie continuou em cima de Bryce, tanto na rua de casa como na escola. O menino sabia que ela estava obcecada, então ele usava todas as chances que tinha para ignorar e fugir dela. Vai-te embora, carniça! Mas Bryce nunca conseguiu dizer pra Julie parar com essa perseguição. Já Julie, como é óbvio, se apaixonou por Bryce à primeira vista e achou que ele sentia o mesmo por ela e que Bryce não falava que amava ela por timidez. Quando Bryce e Julie deram as mãos, a menina não largava dele por nada, porque aquilo era quase um sonho pra ela. Julie até pensou que esse momento seria a hora do primeiro beijo deles. Ele segurou minha mão e ficou olhando bem nos meus olhos. Meu coração parou. Mas na verdade foi o momento que ele fugiu dela pela primeira vez. Julie ficou determinada a ajudar Bryce a superar a timidez e por essa falta de expressão dele que ela perseguia o menino. Essa perseguição foi tanta que Julie correu para abraçar Bryce logo no primeiro dia de aula dele. Os anos passaram, Julie e Bryce cresceram. Julie tá furiosa porque uma garota popular da classe dela tá próxima de Bryce a ponto de darem as mãos, mas essa cena era para Julie parar de perseguir Bryce. Julie tava tramando um plano, mas o amigo de Bryce, chamado Garrett, foi até Sherry, a garota popular, e disse que o menino só tava usando Sherry. Então a garota popular da escola foi até o Bryce e terminou com ele com uma abraçada bem servida na cara. Depois do término de Bryce e Sherry, Julie voltou ao normal e retornou também com a chatice. Na aula, Julie cheirava o cabelo de Bryce por trás e essa atitude deixava ele apavorado. Depois de tanto tempo, a esperança de Bryce era que na próxima série, Julie fosse para outra sala. O avô de Bryce leu no jornal que Julie repercutiu quando ela foi contra a remoção de seu sicômoro favorito. A menina passava a manhã toda em cima da árvore fazendo perguntas para Bryce e até convidando ele. Mas o garoto, como a gente sabe, evitava a todo custo. A família de Bryce se incomodava com a estranha rotina e com esse padrão esquisito da família de Julie. O pai da menina, por exemplo, passava o tempo todo pintando no jardim de casa. Não só isso, mas a casa sempre estava em um estado péssimo. O avô de Bryce se interessava por Julie e sempre conversava com ela sobre o seu neto. O avô mostra para Bryce a matéria do jornal e elogiava Julie. O homem mais velho até pensou em convidar Julie, mas Bryce não entendia o interesse do avô nela, porque ele achava ela muito chata. Do outro lado, Julie falava com seu pai sobre a beleza da paisagem. No começo ela não entendia, mas depois começou a compreender muito bem quando subiu em uma árvore pela primeira vez, porque ela podia ver toda a cidade enquanto o sol ia se pondo. A menina subia na árvore todos os dias para sentir a brisa e entendeu o que seu pai dizia. Julie aos poucos ia começando a apreciar a árvore pelo que ela deixava a menina ver. Certo dia ela viu alguns lenhadores prontos para cortar a árvore a mando de um fazendeiro. Os lenhadores mandaram ela descer, mas ela negou. Julie gritava desesperada pela ajuda de Bryce e dos outros alunos que pegavam o ônibus da escola ali, mas ela foi ignorada. Bryce, vocês subam Olha aqui! o ônibus. Eles não vão derrubar com a gente aqui! E ninguém ajudou no protesto. Os bombeiros e o pai de Julie foram chamados, e só o pai conseguiu convencer a menina a descer. Por conta da árvore que foi cortada, Julie ficou em silêncio e em isolamento na escola por semanas. Bryce sentiu pena quando viu ela naquela tristeza. Tô triste, não tô feliz. O menino até pensa em falar com ela, mas ele desiste quando lembra que era o que ela queria. O pai de Julie deu a ela uma tela com uma pintura do querido sicômoro, e a arte deixou ela muito
muito feliz. Ele pendurou a imagem no quarto dela e toda vez antes de dormir, Julie olhava e admirava a árvore. Ficar admirando levou Julie a refletir se ela ainda sentia a mesma paixão por Bryce. Um tempo depois, a menina começou a estudar como que os ovos se desenvolviam e como a vida de pintinhos surgiam. O projeto de Julie na feira de ciências foi justamente sobre os ovos e os crescimentos dos pintinhos. Isso até fez ela ser premiada. Já Bryce estava desanimado pela derrota, e ele reflete que a obsessão de Julie por ovos é nova. A menina cuidava de tantas galinhas que a sua casa estava cheia de ovos de uma hora para outra. Deu para perceber que essa é uma comédia romântica, que por sinal é baseado em um livro também chamado Flipped, que foi lançado em 2001. Era tanto, mas tanto ovo, que até os vizinhos de Julie queriam comprar ovos com ela. A menina foi vendendo e até deu para a família de Bryce vários ovos em forma de agradecimento. O avô de Bryce e a mãe ficaram gratos pela gentileza, mas o menino e o pai, ou babaca e o babaquinha, não gostaram. Como vamos saber que não tem pinto nesses ovos? E achavam que a família devia devolver os ovos para Julie, mas Bryce não tinha coragem de dizer não. Ele tramou um plano para jogar os ovos da menina fora toda vez que chegasse mais deles, e a presepada e desfeita de Bryce continuaram por semanas e semanas. Pô, fala sério, vocês recusariam tantos ovos? Eu aposto que você adora um ovo bem grande. Brincadeiras à parte, voltando pro filme, Julie foi percebendo que Bryce jogava os ovos fora. Não, eu jogo lixo depois. São os meus ovos? Pela primeira vez, ela ficou com raiva do menino a ponto de nem querer sentar perto. Bryce foi caindo na real e percebendo que teve uma atitude de idiota e havia se tornado muito pior do que Julie era quando perseguia ele. O menino teve outro choque quando viu o próprio avô com Julie no quintal. Bryce foi ficando com ciúmes, já que ela falava mais com seu avô do que com ele mesmo. Seu avô então foi conversar com ele de noite. Ele disse para Bryce se desculpar com Julie por causa dos ovos e que com esse advento do perdão faria Bryce se sentir bem melhor. No outro dia, Bryce fez tudo o que o seu avô disse que ele deveria fazer. Julie até aceitou as desculpas e disse que Bryce era muito sortudo de ter um avô tão bom. O menino ficou aliviado do peso da culpa, mas nessa noite, o pai e o avô de Bryce discutiram enquanto viam a televisão. O pai fala que era errado o avô passar mais tempo com uma estranha do que com Bryce. Ele diz ainda que a menina tinha uma família muito esquisita. O avô Chet ficou bravo e disse que a família da menina tinha vários problemas. Chet ainda diz que a casa não era cuidada e era porque o tio de Julie era igual a Bryce. Bryce e o tio eram iguais porque tinham uma anormalidade no cérebro por causa de um acidente com um cordão umbilical no pescoço. A mãe de Bryce fica muito brava e se levanta. O avô e o menino conversam e o velho Chet diz a verdade, mas os médicos conseguiram salvar Bryce dessa complicação. Depois eles saíram para andar e o avô fala muito sobre o quão especial a menina Julie é. Bryce pensou a noite toda em Julie e aos poucos o menino começava a gostar dela. Julie então pediu permissão aos pais para consertar o jardim. A mãe ouve isso e fica abalada e pede para o pai de Julie falar com ela sobre isso. O pai responde que queria, mas não conseguiu por causa de seu irmão. A mãe discute e fala para o pai dar mais atenção para a própria família. Eles começam a berrar na frente de Julie, mas os dois percebem e se desculpam com ela. No dia seguinte, a menina começa a arrumar o gramado e o avô se oferece para ajudar. Chet diz que leu sobre Julie no jornal e disse também que a esposa dele faria o mesmo que a menina, porque a garota lembrava sua esposa. O avô de Bryce e Julie vão arrumando tudo e Chet vai falando sobre a sua esposa, dizendo que a mulher teria lutado com Julie para proteger aquela paisagem linda. A conversa entre eles fez Julie refletir muito, tanto que ela foi perdendo os pensamentos e as impressões que tinha sobre algumas pessoas, e uma dessas era Bryce, porque Julie tinha perdido o interesse nele. Mas olha que engraçado e como a terra gira, porque agora quem só pensava em Julie era Bryce, que não conseguia tirar ela da cabeça. Em um certo almoço, a mãe de Bryce diz que vai convidar a família de Julie para jantar. Seu pai e o menino foram contra, mas já não dava mais tempo.
porque eles estavam convidados. Garrett descobriu o artigo sobre Julie e também o interesse de Bryce por ela. O amigo diz que Bryce não gostava de Julie, mas só se sentia culpado por causa dos ovos. Garrett zoava e zoava com Julie, inclusive sobre o tio dela, mas Bryce não gostou e fingiu rir do que Garrett falava. O menino foi embora e percebeu que realmente gostava de Julie quando se sentiu mal pelo que Garrett estava falando. Uma amiga de Julie ouviu tudo que Garrett e Bryce tinham falado, inclusive descobriu da paixão de Bryce pela menina. A amiga ainda diz como Bryce olha pra Julie, mas Julie nega. Só que a amiga tá determinada pra provar o amor do menino por ela. A amiga de Julie a leva até o local onde Garrett e Bryce estavam conversando. Julie vê que Garrett falou do tio dela e que Bryce riu da piada. Então a menina fica muito triste e na hora perdeu todo o carinho que tinha por Bryce. Julie rega o gramado enquanto vê que seu pai, Richard, vai sair para ver seu irmão. Então a menina insiste em ver o tio. Eles chegam até o local, que é um lugar próprio para tratar seus problemas. O tio no começo fica apavorado, mas logo fica melhor quando descobre que Julie é a sua sobrinha. O pai de Julie dá ao tio vários presentes de aniversário e os três vão para uma sorveteria. Daniel fica extremamente agitado e descontrolado quando seu sorvete cai. Calma. E ele só se livra do surto quando ganha outra casquinha de Julie. Daniel, Julie e Richard voltam pro apartamento e eles se despedem de Daniel. Julie percebe o porquê do seu pai não poder cuidar de Daniel. Trina, a mãe de Julie, diz que Patsy, que é a mãe de Bryce, convidou a família para um jantar. Richard e Trina ficam bravos quando descobrem sobre como a família de Bryce trata os problemas da família de Julie. Mas como Trina estava muito entusiasmada, os três resolvem ir pro jantar. As famílias se reúnem e Bryce vai falar com Julie. Ele a elogia, mas ela o distrata pelo que ouviu na biblioteca, que foi quando Bryce e Garrett falaram sobre seu tio. Bryce insiste em falar com Julie e pede desculpas, mas mesmo assim ela nega e chama Bryce de covarde. Um clima de tensão se espalha e a família percebe. Então ficam conversando sobre qualquer coisa. O pai de Bryce, Steven, comenta sobre o sicômoro cortado, mas Richard retruca e diz que a árvore era muito especial para o bairro. Bryce até queria falar algo, mas também não queria irritar seu pai Steven. A conversa continuou quando o pai de Bryce pergunta aos irmãos de Julie o que os dois pretendiam para o futuro. Os dois dizem que pretendiam focar na música como uma dupla. A mãe de Bryce, a Patsy, diz que seu marido era saxofonista. A dupla convida Steven para tocar a qualquer hora, mas Steven recusa, dizendo que era passado. Julie e Bryce percebem algo estranho quando Steven disse sobre o saxofone e o passado. Antes de saírem, Julie se desculpa com Bryce, mas ele percebe que não era uma desculpa sincera. Em uma discussão ainda depois da janta, Steven acerta o rosto da própria filha e Bryce escuta tudo no quarto. Bryce reflete, ele sente inveja e raiva, principalmente por Julie não sentir mais nada. A menina, por outro lado, deitou aliviada e dormiu. Em um evento na escola, as meninas estavam em um leilão para ver com qual menino iriam almoçar. Eu vou fazer um leilão! Bryce tinha esperança de Julie fazer um lance, mas Julie disputou Ed, um garoto nerd da sala que não tinha concorrência, enquanto Bryce foi leiloado para Sherry. Sherry falava, mas Bryce ignorava porque só tinha olhos para Julie. Quando Julie se levantou, Bryce foi atrás dela e do nada tentou beijar a menina, mas ela desviou e foi embora. Bryce seguiu Julie até fora da escola, mas quem foi atrás? Garrett. Garrett fica bravo porque Bryce dispensou Sherry e um clima tenso se instala e Bryce parte para cima do seu amigo. Então o jovem Bryce vai até a casa de Julie, mas ninguém atende a porta e por telefone a mãe da menina diz que ela não quer conversar com ele. Voltando ao dia do leilão, Julie deixou seu dinheiro guardado para resistir a não dar um lance por Bryce. Mas no caminho da escola, uma vizinha deu um dinheiro que devia a Julie por causa dos ovos. Julie acabou levando o dinheiro para a escola, mas fingiu que não tinha nada. Ela então encontra Sherry, que estava pretendendo fazer o lance por Bryce. Quanto mais perto o nome de Bryce estava, mais nervosa Julie ficava. Tanto que foi por isso que ela fez a oferta pelo outro nerd. Ela então comeu com o Ed e ficou pensando em Bryce. Depois daquele dia, Julie ignorou Bryce por 2 semanas. Depois dele ter parado, Julie achou que tinha escapado,
mas o pai dela mostra que o menino estava cavando um buraco no quintal para plantar e ajeitar o gramado dela. Julie primeiro acha que Bryce estava destruindo o quintal, mas logo vê que ele está arrumando e plantando uma muda de sicômoro. Ela anda na direção dele e observa seus olhos, os mesmos olhos que fizeram Julie se apaixonar à primeira vista. Julie e Bryce começam a plantar, então o menino toca a mão dela e sorri. Com isso, o filme acaba. Você gostou do vídeo, né? Então você vai gostar desses aqui também que eu escolhi pra você. Ninguém aguenta uma boa e velha comédia romântica clichê dos anos 2000. Eu aposto que esse vídeo fez um monte de macho chorar. Não dá uma de Bryce não, vai. Corresponde nosso carinho com um like, uma inscrição e tal. É coisa rápida, nem vai te dar trabalho.